Gente, esse é um Sub-12 especial. Chegamos no nosso episódio número 100. São quase 2 anos e com a marca de 200 mil inscritos no canal. E nesse episódio especial, eu quero apresentar a vocês a minha igreja. Pois é, o que você está vendo agora não é a igreja. Esse é o momento final de uma das reuniões que nós temos no domingo. A verdadeira igreja, o povo que nós mostramos antes, eles já voltaram para casa. Eu quero conversar a respeito disso. Ser igreja é diferente de ir ou frequentar a igreja. Nós criamos um conceito de que a igreja é o prédio, de que a igreja é um ambiente físico, quando na verdade a igreja somos nós. No Velho Testamento, é bem verdade que Deus habitou numa casa. Ele ordenou que Moisés edificasse e construísse uma tenda e a presença dele se manifestava no Santo dos Santos. Depois disso, Salomão constrói um templo para Deus e aquela mesma nuvem de glória que se manifestou era o indicativo da presença de Deus, agora se manifestando nesse ambiente físico. Quando o templo de Salomão foi destruído, antes do cativeiro de Babilônia por Nabucodonosor, eles, ao regressarem 70 anos depois, nos dias de Esdras, reconstruíram aquela casa. E a glória de Deus ainda se manifestou ali. Mas nos dias de Jesus, esse templo reconstruído do período do pós-exílio de Babilônia, que Herodes reformou e que era o templo dos dias de Jesus, o próprio Senhor Jesus anunciou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquele templo foi destruído no ano 70 da era cristã por ocasião da invasão de Roma, liderada pelo general Tito. E desde então não há uma casa, não há um prédio, mas antes do prédio ser derrubado, a Bíblia diz que quando Jesus na cruz brada, está consumado, o véu do templo se rasgou. Naquele momento a presença de Deus deixou de estar restrita a um prédio ou a um ambiente. Na verdade, Estevão, em Atos, no capítulo 7, faz uma declaração importante. Ele, na sua pregação, ele destaca no versículo 48 de Atos 7, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Uma nova estação foi inaugurada a partir do Senhor Jesus. É verdade que no Velho Testamento a presença de Deus se manifestava numa casa e num ambiente físico, sim. Mas agora, Estevão não está dizendo que Deus nunca habitou, ele está dizendo que Deus não habita mais. A palavra de Deus diz em Efésios 2 que nós somos morada de Deus no Espírito. Nós nos tornamos o santuário de Deus. Nós somos a igreja. O lugar onde a presença de Deus se manifesta hoje é nas nossas vidas. O lugar onde Deus habita é nas nossas vidas. E nós precisamos entender a igreja como algo que vai muito além do prédio. O prédio é importante, mas ele é um acessório, né? Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que nos serve, mas ele não é a igreja. Esse conceito de vamos à casa de Deus, como se a casa fosse o lugar, o ambiente físico, a construção, é algo que pertence à velha aliança. Nós não encontramos declarações como essas na nova aliança. Aliás, em Atos, no capítulo 8, no versículo 3, quando a Bíblia descreve Saulo, ainda antes da conversão, na condição de inimigo, perseguidor da igreja, a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 8, eu vou ler do versículo 1 até o 3. Saulo consentia na sua morte, aqui a Bíblia está falando da morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Algumas informações importantes que nós temos aqui. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que se levantou perseguição contra a igreja em Jerusalém, a Bíblia não está falando da perseguição contra o prédio, contra o lugar de reunião. Fala de um povo que foi disperso. Depois a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja. Onde? Entrando nas casas, perseguindo e prendendo as pessoas. Quando nós encontramos na Bíblia uma definição clara como essa do que é ser igreja, que é viver o Evangelho, que é levar a presença de Deus por onde passamos, que é um estilo de vida que envolve uma fé que não é vivida de forma sozinha ou isolada. É importante que a gente se reúna, é importante que a gente tenha os cultos de louvor e adoração a Deus. É importante que nesse ambiente a gente seja ministrado. Por exemplo,
O livro de Hebreus fala a respeito de pessoas que deixaram de congregar como um exemplo a não ser seguido, porque a fé não é para ser vivida sozinha. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, nos apresentam os 4 primeiros como reguladores do nosso relacionamento com Deus e os outros 6 como regulamento para a forma de nos relacionarmos com as pessoas. O tempo todo nós vemos a importância de vivermos a fé de uma forma que sirva os outros, que abençoe os outros, que fortaleça e encoraje os outros. Estou dizendo isso porque vivemos um tempo e uma época onde as pessoas querem viver os benefícios de um culto à distância. É lógico que há ferramentas como esta da internet que nós usamos. Você tem sido abençoado à distância por aquilo que ensinamos. Mas ainda que a gente transmita o culto ao vivo, e nós fazemos isso no nosso contexto de igreja, especificamente porque há irmãos trabalhando em viagem, que querem acompanhar o ensino, há pessoas à distância que dizem nós precisamos de um pouco mais de alimento, mas nós precisamos entender para que essa transmissão acontece, não é para substituir o ambiente onde congregamos. Há muitas pessoas hoje tentando viver fora do contexto da igreja, de um convívio com o corpo. Ele não tem uma localidade onde ele serve, onde ele é alimentado, onde ele se submete, onde ele é corrigido. E muitas vezes nós tentamos viver o evangelho só de forma virtual, quando isso deveria ser só um acréscimo. Quando isso deveria ser apenas um alimento a mais, um instrumento a mais que nos ajudasse a frutificar aonde estamos. Sim, eu e minha casa temos uma igreja local aqui em Curitiba, onde nós servimos, onde nós adoramos a Deus, onde nós somos ministrados, irmãos com os quais nós nos relacionamos e vivemos juntos. Isso é ser igreja. Apenas estar no culto, nesse ambiente da reunião, não significa que eu e você estamos sendo igreja. Na verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo esse contexto de uma igreja que se reunia também nas casas. Até porque quando as reuniões se tornam grandes, nós não conseguimos viver o contexto de igreja com tanta gente. Nesse momento, eu não consigo saber o nome nem de todas as pessoas que frequentam as nossas reuniões ao domingo. Então, se a gente partir do pressuposto que o pastoreamento acontece só porque eu estou ensinando essas pessoas, a visão está incompleta. Jesus ensinava uma multidão, pregava, ministrava as necessidades deles, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu porque eram ovelhas que não tinham pastor. Ele estava olhando para aquela multidão que o seguia, dizendo, vocês não têm pastor. Ele estava dizendo, eu não me reconheço pastor de vocês, o que eu estou fazendo não é pastoreamento. Pastoreamento era o que Jesus fazia com os 12. Pastoreamento é o que ele propôs a ser vivido pela igreja, que tinha grandes ajuntamentos, mas tinha também os relacionamentos nas reuniões menores. Há mandamentos da palavra de Deus que nós não vamos conseguir praticar nas grandes reuniões. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz, quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, um tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Eu não tenho a menor condição de tentar praticar isso nos nossos cultos de domingo. Por quê? Nós temos milhares de pessoas, como que cada um vai participar? Quanto tempo levaria uma reunião como essa? Mas, por exemplo, nós temos um contexto, e eu não estou dizendo que as outras pessoas tenham que reproduzir isso dessa forma, mas onde nós temos reuniões menores e incentivamos nas casas os irmãos a fortalecerem uns aos outros, a corrigirem uns aos outros, a ajudarem uns aos outros, a viverem a prática do discipulado. Ser igreja é muito mais do que frequentar uma reunião. E ser pastor é muito mais do que falar ao coração das pessoas, ainda que com conteúdo bíblico que alimente, que desperte e que faça diferença. Eu digo isso porque muitas pessoas, por onde passo pregando, nos comentários, nas nossas redes sociais, se referem a mim como sendo o pastor virtual delas. Eu agradeço o carinho, eu agradeço a credibilidade e um reconhecimento bonito como esse, mas eu não posso aceitar isso como verdadeiro. Você precisa não de um pastor virtual, você precisa de um físico, de um presente, gente que toque a sua vida, que te alimente, que te corrige, que te fortaleça, que te direcione a viver e a cumprir o plano e o propósito de Deus. Nós precisamos de crentes que vivam não apenas de um alimento virtual, mas que vivam a realidade dos relacionamentos. Outro dia alguém me disse, mas pastor, esse negócio de relacionamento é muito custoso, dá muito trabalho, dá muito desentendimento. Eu falei, até isso faz parte do crescimento. O apóstolo Paulo diz, importa que haja facções entre vós,
para que os aprovados se manifestem. É nessa hora que nós conseguimos enxergar quem já tem maturidade e quem ainda precisa dela, quem já cresceu e quem ainda está no processo. E mesmo nesse ambiente, dificuldades são geradas, nós podemos crescer exercitando nossa fé, nosso amor, a paciência cristã, a capacidade de suportar uns aos outros, o fruto do Espírito. É nesse ambiente que eu e você seremos não apenas testados, mas também treinados para viver igreja. Pois bem, o que eu e você precisamos é viver os relacionamentos. Ser igreja significa você não apenas receber, você dar, você permitir essa avenida de ida e volta através dos relacionamentos. A palavra de Deus está cheia de menções e de ensinos sobre suportar um ao outro, amar um ao outro, né? Fortalecer um ao outro, exortar um ao outro. E não existirá esse um ao outro se nós vivemos apenas um ambiente virtual. Eu espero que o nosso ministério continue usando essas ferramentas virtuais para abençoar você, mas eu espero não ser uma voz que silencia sobre esse assunto e te deixa acomodado sem igreja ou participando de forma fria e distante. Se envolva na sua igreja local, frutifique, honre a sua liderança, procure viver o melhor de Deus e transbordar isso servindo as pessoas. Não apenas frequente a igreja, não apenas assista à igreja, seja igreja. E a forma de você ser igreja é você entender não apenas a habitação de Deus em você, mas a importância de que você transborde tudo que tem recebido dele e receba do transbordar de Deus através dos outros. Não se desconecte de Deus, porque é possível permanecer conectado na rede e desconectar do corpo de Cristo. Jesus disse que nós precisamos estar ligados e que se permanecermos nele, esse permanecer nele não é uma conexão direta apenas. De uma vara vão brotando outras varas. Se nós permanecemos conectados uns com os outros, estamos preservando a vida, o fluir da vida e a presença dele nas nossas vidas. Fique conectado no corpo e não só na rede. Deus te abençoe.